Pronto, gente, tudo bom? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês um pouco de álgebra, na introdução para a álgebra. É o primeiro degrau para você subir nessa grande escadaria chamada de conhecimento algébrico, tá bom? Essa é uma das minhas matérias favoritas e eu gostaria que você se concentrasse bastante na aula de hoje para ver se você consegue aprender assim o básico, né? Com essa matéria aqui, gente, você terá condições de ver os conteúdos mais avançados de álgebra assim com mais facilidade, tá bom? Então esse aqui é o pré-requisito para você avançar nessa matéria. Isso é muito bom para você. Então vamos se concentrar. Problema. Fui na bodega com certa quantia para comprar cadernos. Com essa quantia, recebendo R$7 de troco, consegui comprar 2 cadernos. Então, gente, ó, aqui a gente tem um problema, certo? E esse problema aqui a gente tem 2 valores desconhecidos. O primeiro valor desconhecido é a quantia que eu saí para comprar. Não é verdade? Outro valor desconhecido é o preço do caderno, né? Eu falei que eu recebi R$7 de troco, mas não ficou claro quanto é o preço do caderno, quanto é o preço, a quantia que eu saí para comprar. Então, esse texto aqui, esse problema, eu posso decodificar ele usando termos desconhecidos. E nessa matéria a gente vai usar, para cada termo desconhecido, uma letra. Eu vou chamar a quantia que eu saí para comprar de X e eu vou chamar o preço do caderno de Y, tá bom? Então, de novo, X é a quantidade de dinheiro que eu tinha para comprar, né, para ir para a bodega, e Y é o preço do caderno. Então, minha sentença matemática ficaria escrita dessa forma. O dinheiro que eu tinha no começo vai ser igual aos R$7 que eu recebi de troco, mais 2 cadernos. 2 vezes a quantidade de cadernos, né? No caso, 2 vezes o preço do caderno. Lembrando que aqui eu estou usando pontinho para representar vezes. Não é bom você usar o símbolo da cruz de multiplicação para você operar com letras, tá? Porque fica muito confuso. O símbolo da cruz é muito parecido com a letra X. Então a gente vai usar pontinho de multiplicação, né? O pontinho central para representar vezes. E se o caderno custasse R$11? Se o caderno custasse R$11, a nossa expressão, nossa sentença matemática, ela ficaria desse jeito aqui, ó. 7 mais 2 vezes 11. Aqui eu estou representando o preço do caderno, que é R$11, né? Onde era Y, eu escrevi o número 11. Aí eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Isso aqui é uma expressão numérica. Eu não posso fazer 7 mais 2 e depois multiplicar por 11, né? Eu sou obrigado a multiplicar primeiro para depois somar. Sempre na expressão numérica, multiplica-se primeiro. 2 vezes 11 dá 22. 22 mais 7 dá R$29. Então quer dizer que eu tinha R$29 para comprar os cadernos na bodega. E se eu tivesse a quantia de R$20? Tem como descobrir o preço do caderno baseado nisso? Tem. É só você fazer, ó, no lugar do X, escrever o número 20. Beleza? Ia ficar assim, ó, 20. Deixa eu subir aqui a tela um pouquinho. E se eu tivesse a quantia de R$20? Você faz 20 igual a 7 mais 2 vezes Y. Aqui, para resolver esse problema, você tem que usar a inversão de operações, né? Qual é o número que somado com 7 dá 20? Esse número é o 13. 13 vai ser igual a esse número desconhecido. E no caso, esse número que eu quero é o dobro do preço do caderno. O dobro do preço do caderno é só você calcular a metade, né? Ó, você inverte a operação, a multiplicação, você divide do outro lado. Então, o preço do caderno seria a divisão de 13 por 2. E 13 dividido por 2 dá 6,5. Então, eu poderia dizer que o caderno custa R$6,50, ok? Então, nessa matéria de álgebra, a gente vai conseguir, né? A gente vai ganhar ferramentas, a gente vai aprender ferramentas para poder resolver esse tipo de problema com mais facilidade, sem quebrar muita cabeça usando lógica, tá? Se bem que isso aqui é um problema simples, né, gente? Ó, vamos revisar aqui um pouquinho, ó. A gente tem uma sentença escrita na forma de texto, que eu consigo decodificar ela na forma de códigos matemáticos, certo? E, através desses códigos, eu consigo interpretar, calcular os valores, beleza? Então, o primeiro passo é esse, gente. Antes da gente continuar, bora revisar as operações, né? Revisar as operações matemáticas, né? As 6 operações básicas na forma de expressão numérica. Primeiramente, o que é uma expressão? Você se lembra dessa matéria de expressão numérica que você já estudou? Expressão numérica, gente, é quando você mistura 2 operações diferentes. Por exemplo, quando você mistura adição com subtração, multiplicação com divisão, soma com multiplicação. Se você misturar 2 operações numa mesma conta, você tem que respeitar as regras das expressões numéricas. E quais são as regras? Você lembra? Potências e raízes primeiro, a gente calcula potências e raízes primeiro, multiplicações e divisões depois, e por último, somas e subtrações. Ah, mas entre soma e subtração, o que eu calculo primeiro? Você calcula o que aparecer primeiro. Agora, se eu misturar uma soma com uma multiplicação, você sempre calcula a multiplicação primeiro. Foi o que a gente fez ali em cima, lembra?
Outra observação importante é, caso você tenha parênteses, colchetes e chaves, você é obrigado a dar privilégios, né, para quem está dentro do parênteses, para as operações de dentro do parênteses. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês 4 exemplos praticamente iguais, mas por causa do parênteses a resposta muda completamente. No primeiro exemplo, você tem uma soma, uma multiplicação e uma potência. A gente sempre calcula a potência primeiro. Então, aqui no caso, eu vou fazer 5 elevado a 2 primeiro, ó, que dá 25. E o 2 e o 3 faz o quê? Repete. Você vai repetir o 2 e o 3. Você vai fazer 3 vezes 25, que dá 75. E, por último, a última coisa que você vai fazer é somar com 2. 2 mais 75, que dá 77. Beleza? Nesse outro exemplo, você já vê a presença do parênteses. Ó. O parênteses ele mostra que eu tenho que somar primeiro, antes de multiplicar e calcular a potência. Porque o parênteses ele muda a prioridade das operações. Se não tivesse parênteses, eu ia calcular multiplicação, né, a potência e multiplicação primeiro. Mas aí, por causa do parênteses, eu sou obrigado a somar primeiro. 2 mais 3, que dá 5. Aí eu faço 5 elevado a 2, que é a potência. 5 elevado a 2 dá 25. Aí, por último, eu vou fazer 5 vezes 25. E 5 vezes 25 dá 125. Olha, a resposta é totalmente diferente, né? Agora, e se o parênteses estivesse, ó, na potência, né? E se a potência, se o expoente da potência estivesse aqui, ó, fora do parênteses, desse jeito aqui, você ia ter que multiplicar primeiro. Ia dar mais trabalho essa conta, sabia? Repete o 2, faz a multiplicação do parênteses primeiro e eleva a expoente. Esse expoente aqui, gente, essa potência aqui vai ser um pouquinho mais trabalhosa porque é 15 vezes 15. 15 vezes 15 é 225. Para somar com 2, gente, já sabe, né? 227. É bem mais trabalhoso. Na dúvida, você arma essa conta e multiplica, tá? E se o parênteses estivesse no final, juntando tudo que está dentro do parênteses, ó, a expressão toda, você ia poder somar primeiro? Não, né? Você ia repetir o parênteses, você ia fazer a multiplicação primeiro, ó. 3 mais 5 dá 15, aí fora do parênteses repete o expoente. 2 mais 5 dá 17, 17 elevado a 2. Eu não precisava mais do parênteses, tá? Porque como eu finalizei todas as operações do parênteses, o parênteses não é mais necessário, mas eu coloquei só porque eu não prestei atenção. Então, vamos fazer o seguinte, ó, 17 elevado a 2, gente, é 289. Deixa eu só conferir aqui se é verdade. 17 vezes 17. 7 vezes 7 dá 49. 1 vezes 7 dá 7, com 4 dá 11. 1 vezes 7 dá 7, 1 vezes 1 dá 1. Somando aqui, a gente obtém 982. Beleza, acertei. Próxima parte. Próxima página. Vamos lá. Pronto. Gente, ó, a primeira parte da matéria de álgebra é você entender o que é uma sentença matemática, né? Como que você pega um texto, um texto bem longo, e você decodifica ele na forma de códigos matemáticos, né? Lembrando que todos os termos desconhecidos, todos os números desconhecidos, você usa letras para representar esses números, tá? Então, a gente sempre vai ter dois tipos de sentenças. As sentenças fechadas e as sentenças abertas, tá? As sentenças fechadas são aquelas que você consegue calcular o valor, dizer a resposta no final, ou, se não for questão de cálculo, você consegue dizer se é verdadeiro ou se é falso. Por exemplo, a soma do número 3 com o número 2 equivale a 5. Se eu fosse representar isso aqui, eu ia representar assim, ó, a soma, né? Que números? O 3 com o 5 equivale, aliás, o 3 com o 2. A soma do 3 com 2 equivale a 5. Pronto, isso aqui é uma sentença matemática fechada e que ela é verdadeira. 7 é maior do que 8. Eu escrevi desse jeito, ó, 7 é maior do que, usando esse símbolo maior do que 8. Pronto, isso aqui é uma sentença matemática fechada, só que é uma sentença falsa, né? Porque a gente sabe que 7 é menor do que 8. E as sentenças abertas, gente, são aquelas em que a gente não consegue calcular por causa justamente dos termos desconhecidos. E toda vida que você perceber que a questão, o problema tem um valor desconhecido, você vai usar uma letra para representar esse número desconhecido, tá bom? Lembrando que pode ser qualquer letra do alfabeto, pode ser letra maiúscula ou minúscula representando números diferentes, a mesma letra, sabe? Deixa eu ver aqui, primeiro exemplo, a soma de um número com 3. A soma de um número com 3, que número? Ficou claro que aqui a gente tem um termo desconhecido, né? Chama esse número de x, por que não? A soma do x com o 3. Como é que eu escrevo isso, gente? Eu vou escrever assim, ó. X mais 3. Bem simples, não é? Então, esse primeiro exemplo começou fácil, né? Agora vamos pro próximo. O triplo de um número somado com outro. Que número? Qual outro? Eu vou ter que chamar aqui de duas letras, né? Vou chamar aqui esse primeiro número de x e esse segundo número de y. Só que aqui eu quero que você tome um pequeno cuidado, ó. Aqui eu estou pedindo para você fazer o triplo. O triplo de x eu vou ter que escrever assim, ó. 3 vezes x.
beleza? Somado com outro número, com y. Pronto, essa é a nossa sentença matemática usando códigos. Esses números desconhecidos são chamados de incógnitas ou variáveis, tá bom? Esses números desconhecidos são chamados de incógnitas ou variáveis. Por que a gente chama de variáveis? Porque pode acontecer, gente, de você ter a mesma letra num problema, mas essa letra assumir valores diferentes, dependendo da sua situação, tá bom? Então, gente, ó, uma coisa que eu quero que você entenda, a diferença entre sentenças abertas e sentenças fechadas. As sentenças abertas, elas possuem termos desconhecidos, que você pode descobrir o valor deles ou que você pode atribuir valor para eles, transformando as sentenças abertas em sentenças fechadas. É igual o problema do livro, você lembra o problema do livro, do caderno, quer dizer? Que você tinha R$7 de troco mais o preço de 2 cadernos, né? Então, ó, isso aqui é uma sentença aberta, mas a partir do momento que eu faço, deixa eu colocar aqui o X aqui no começo, a quantia que eu tinha era R$7 de troco mais 2 vezes o preço do caderno. Se eu assumir um valor aqui para o Y, eu transformo essa minha sentença fechada, aliás, essa minha sentença aberta, numa sentença fechada. Beleza? Vamos para a próxima página. Sentenças abertas geram expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica, gente? Uma expressão algébrica também são expressões literais, são expressões que envolvem letras, tá bom? Expressões algébricas são expressões que você usa termos desconhecidos. No caso, todas as sentenças abertas não usam termos desconhecidos? Então, a gente pode dizer que as sentenças abertas, elas são expressões algébricas, tá? Então, memoriza. O que é uma expressão algébrica? É qualquer problema envolvendo termos desconhecidos. Vamos ver aqui vários exemplos aqui para você entender. Primeiro exemplo, item A. A diferença entre o dobro do 7 e o 4. Diferença, gente, aqui nessa matéria, diferença é o mesmo que subtração, tá bom? Então, eu vou ter que fazer a subtração entre duas coisas. Que coisas? O número 4 e o dobro do 7. Como é que eu escrevo o dobro do 7? 2 vezes 7. E o número 4, como é que eu escrevo? Oxe, o 4 é assim, ó, pronto. Isso aí é uma sentença fechada, né não, gente? Ó, 2 vezes 7 menos 4, isso é uma sentença fechada. Deixa eu colocar aqui entre parênteses para você lembrar. É uma sentença fechada por quê? Porque não tem termos desconhecidos, ok? Agora deixa eu dar um outro exemplo para você, item B. O dobro da diferença entre o 7 e o 4. Agora aqui você tem que tomar cuidado, gente, porque eu estou pedindo o dobro da diferença. O dobro de uma subtração. Ou seja, você vai ter que subtrair primeiro para depois multiplicar por 2. Beleza? Nesse caso tem que ter parênteses, porque a regra da expressão numérica, ela manda você multiplicar primeiro, antes de subtrair. Se eu sou obrigado a subtrair primeiro, eu tenho que colocar parênteses. Mas como é que eu sei que eu tenho que subtrair primeiro? É porque o texto está dizendo, ó, o dobro da diferença entre o 7 e o 4. Desse jeito aqui. Então vai ficar 7 menos 4 e o resultado dessa subtração vezes 2. Isso aqui também é uma sentença fechada e eu quero que você veja a diferença entre elas, tá? Ó, a diferença entre essas duas sentenças fechadas. Agora vamos ver aqui, ó, item C. A soma do dobro do 5 com o triplo do 3. O dobro do 5 com o triplo do 3. Eu vou ter que somar essas duas coisas. O dobro do 5 eu faço 2 vezes 5. E o triplo do 3 eu faço 3 vezes 3. O que eu faço depois de multiplicar? Eu vou somar. Então tá aí, ó, a soma do dobro do 5 com o triplo do 3. Isso aqui também é uma sentença fechada, tá bom? Sentença fechada. Próximo exemplo. O dobro da soma do 5 com o triplo do 3. Opa, agora tem que tomar cuidado, hein, gente? Eu quero o dobro da soma, eu vou ter que fazer a multiplicação e dentro da parêntese eu vou ter que fazer uma soma. Por quê? Porque é o dobro da soma, eu tenho que calcular da direita para a esquerda, ó, a ordem das operações, né? Pelo texto, a gente infere que a ordem das operações é sempre voltando. Então eu tenho que fazer a soma do 5 com o triplo do 3. Eu vou ter que somar o 5 com o triplo do 3. E depois de fazer essa soma, aí eu faço o dobro, eu calculo o dobro. Então repara que essas questões são bem parecidas, mas pelo texto, ó, repara aqui, ó, o item C ele fala a soma do dobro, e no item D ele fala o dobro da soma. Por causa da ordem das palavras, a resposta muda completamente, tá vendo? Então isso eu quero que você diferencie muito, gente. Isso é uma sentença fechada, mas essas duas sentenças aqui elas são bem parecidas, ó. A frase é praticamente igual, então preste atenção para você não errar isso aqui, tá? Item E. A soma do quíntuplo de um número com o 7. A soma do quíntuplo de um número com o 7. Eu falei qual é o número? Não, né? Chama de x. Então eu vou ter que fazer o quíntuplo do x, 5 vezes x, e o 7, somando. Então eu vou ter que somar o quíntuplo de x com o 7. Desse jeito aqui, gente. Pronto, aqui agora você já tem uma sentença aberta. Né? Essa sentença aberta você não consegue calcular o valor, a não ser que você atribua um número para o x.
Agora veja o próximo exemplo. O próximo exemplo vai ser praticamente a mesma coisa, a gente só troca a ordem das palavras. E a ordem das palavras muda completamente a questão. Sabe por quê? Porque aqui agora eu estou pedindo o quíntuplo da soma. Vou ter que fazer 5 vezes uma soma. Soma de que coisas? De um número, que a gente já chama de x, com o 7. É a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa, só muda que um tem parênteses e o outro não. Você já entendeu a diferença, gente, entre esses dois tipos de problema? Quando tem parênteses e quando não tem parênteses? Preste atenção, hein? Muito importante você se acostumar com essa linguagem aqui. Isso aqui também é uma sentença aberta, viu? Sentença aberta. Próxima. A soma de um número com outro. Eu não falei nenhum deles. Chama de x mais y. Você está somando dois números desconhecidos. Pode ser qualquer letra, tá, gente? Eu estou sempre usando x e y, mas você pode usar a e b, você pode usar m e n. Tanto faz. Próxima página. Vamos continuar aqui os exemplos, tá? A soma de um número com seu quádruplo. Um número com seu quádruplo. Chama de x esse número. E quando ele fala assim, ó, seu quádruplo, você vai ter que fazer 4 vezes o x. Por quê? Porque é a mesma letra. Eu não podia usar outra letra, não? Não, porque a partir do momento que você diz isso aqui, ó, seu, sua, né? Você tem que remeter ao mesmo número que você está analisando. Se eu quero o número x, então eu vou ter que fazer o quádruplo do x. Então eu vou somar, né? Ó, eu vou fazer a soma de x com 4x. 4 vezes x. Beleza? Desse jeito aqui. A diferença entre dois números. Diferença, não se esqueça, gente. Diferença aqui na matemática é o mesmo que subtração. Então você vai fazer x menos y, tá bom? Próximo exemplo. A soma de 3 números. Que números? A mais B mais C. Ou x mais y mais z, tanto faz. O dobro da soma de 2 números. Agora cuidado, hein, gente? Agora eu estou pedindo para você somar primeiro para depois calcular o dobro. Somar primeiro, você vai fazer x mais y, somando. E depois de somar, você vai multiplicar por 2. Então, sempre que eu falar dobro da soma, você já tem que enxergar um parênteses, tá bom? A soma do dobro de um número com outro. Agora, se eu falar a soma do dobro, que é o contrário, né? Não precisa de parênteses. Você vai somar o dobro de um número, 2 vezes x, com outro número, y. Então vai ficar 2x mais y, sem o parênteses. Mais um exemplo. O quadrado de um número somado com a raiz quadrada de outro número. Lembra o que é quadrado de um número, gente? Quadrado aqui é o mesmo que potência quadrática. O que é uma potência quadrática, gente? Potência quadrática é uma potência que tem expoente igual a 2, tá bom? Uma potência com expoente 2. Então, eu vou pegar um número e vou calcular a potência com expoente 2, né? Chama de x. X elevado a 2. X elevado a 2 somado com a raiz quadrada de outro número. Que tal y? Raiz quadrada de y. Pronto. Essa é a expressão algébrica representando esse texto. A diferença entre o cubo de um número e seu quadrado. Mesma coisa. Você lembra o que é cubo? Cubo, potência cúbica, expoente 3. Então, aqui eu vou fazer a subtração entre o cubo de um número, né? Entre a potência cúbica de um número e a potência quadrática do mesmo número. Tá vendo a palavra aqui, ó? Seu quadrado. Fazer a potência quadrática do mesmo número. Então, se eu chamar esse número de x, eu vou ter que fazer x elevado a 3. A diferença é menos o quadrado, ou seja, x elevado a 2. Desse jeito aqui, tá bom, gente? Então, acompanha aí para você aprender. E se eu te pedir a diferença entre os quadrados de dois números? Eu falei quais números são? Não. Chama de x e de y. Eu vou ter que fazer as potências quadráticas desses dois números e depois subtrair nessa ordem. Como é nessa ordem, né, ó, voltando assim a leitura, você vai fazer potências quadráticas, x elevado a 2 e y elevado a 2, e depois subtrair. Não precisa de parênteses aqui não, tá? Por que não precisa de parênteses? Porque a prioridade sempre é potência quadrática e depois subtração. Sempre nessa ordem. Agora, e se eu falar o contrário? E se eu falar o quadrado da diferença? Aqui eu estou pedindo para subtrair primeiro, para depois calcular a potência quadrática. Dos mesmos dois números, tá? Ó, os dois números desconhecidos x e y. Chama esses dois números de... Deixa eu subir aqui a tela. Chama esses dois números aqui de x e de y. Então, eu vou ter que fazer a subtração deles primeiro, para depois fazer a potência quadrática. Ó, pela leitura, eu tenho que fazer subtração primeiro, para depois calcular a potência. Então, vai ficar assim, ó, x menos y, e depois de subtrair, faz a potência quadrática. Olha a diferença, gente, ó. É praticamente o mesmo texto, só mudou a ordem das palavras, e isso muda completamente a resposta. Então, preste atenção nisso aí, para você não errar, tá bom? Próxima página. Mais exemplos. Mais exemplos.
A soma da metade de um número com o 7. Quê? Deixa eu ler de novo com mais calma. Questão letra Q. A soma da metade de um número com o 7. Eu vou ter que fazer a metade de um número e depois somar com 7, é? Como que eu escrevo a metade de um número, gente? X dividido por 2. Só que aqui nessa matéria, eu sempre vou representar a divisão como fração, tá? Sempre vou representar uma divisão na forma de fração. Então, quando eu pedir metade de um número, você escreve uma fração com denominador igual a 2, somado com o 7. Beleza? Continuando. Agora, se eu te pedir a metade da soma de um número com o 7. Cuidado, trocou a ordem das palavras, você vai ter que somar primeiro para depois calcular a metade. Ou seja, somar primeiro para depois dividir por 2. Você vai ter que fazer x somado com 7... e depois dividir por 2 esse resultado. Tá vendo a importância do parênteses? Você tem que somar primeiro para depois dividir, tem que mudar a ordem das operações. Sempre a gente tem que dividir primeiro para depois somar, não é, gente? Expressão numérica, divisão tem prioridade em cima da soma. Se eu preciso somar primeiro, tem que colocar parênteses. Mas nessa questão aqui, eu quero que você enxergue desse jeito, ó. X mais 7 dividido para 2, tá bom? Não precisa do parênteses quando for divisão, porque na forma de fração, você sempre enxerga a soma, né, o que está em cima, o que está dentro do parênteses, como se estivesse no numerador da fração. Item S. A terça parte de um número aumentado em 5 unidades equivale à diferença entre seu sêxtuplo e seu quadrado. Eita, vamos por partes. Primeiro identifica aqui a palavra equivale e deixa eu colocar da seguinte maneira, gente, ó. Vamos escrever até a palavra equivale, tá? A terça parte de um número, ou seja, x sobre 3, aumentado 5 unidades, somado com 5. Sempre que eu falar aumentado, acrescido, beleza? É soma. Equivale à diferença. Equivale é sinal de igual. Diferença é subtração. Eu vou ter que subtrair duas coisas. Que coisas? O sêxtuplo. Sêxtuplo é 6 vezes e o seu quadrado. Quadrado é potência quadrática. Então, eu vou ter que fazer 6 vezes a mesma letra, que é x, e o quadrado do x, que é potência quadrática. Beleza? Então, acompanha, ó. Diferença é menos. Menos no meio. Entre duas coisas, o seu sêxtuplo e o seu quadrado. Desse jeito aqui. Beleza? Próxima. Tá ficando mais difícil, hein? 2/5 de um número acrescido de 15 é igual à diferença... Opa! Chega bem aqui, bora armar só até aqui o igual, tá? 2/5 de um número. Você pode escrever 2/5 assim, ó. 2/5 de x aqui do lado, mas eu prefiro escrever sempre o x em cima, tá bom? 2/5 de x acrescidos de 15 é igual. É igual ao quê? Bora ler até o final? A diferença, ou seja, sinal de menos, duas coisas. O dobro desse número, 2 vezes x... e 8 unidades, menos 8. Desse jeito aqui, gente. Massa, né? Bem mais difícil. Gente, ó, repara que até esse ponto aqui, a gente não se preocupou em calcular, né? Para simplificar as expressões algébricas, não. A nossa principal preocupação é conseguir ler o texto para poder traduzir em códigos. Beleza? A aprender a simplificar uma expressão algébrica, isso é um assunto um pouco mais delicado, mais complicado, e eu preciso que você dê uma pausazinha agora, certo? Pausa no vídeo, vai descansar um pouquinho a mente, tenta praticar o que a gente viu até agora, tá bom? Porque a gente vai entrar em um outro tópico um pouco mais difícil, que é como que você simplifica as expressões algébricas.